Você volta aqui. Eleições americanas. Bom, a gente recebe aqui o nosso editor internacional Marcelo Favalli. Favalli, boa noite. A gente fala sobre as eleições dos Estados Unidos, mais um ponto em relação a Donald Trump, uma nova condenação, é isso? Boa noite. E olha, boa noite, Tiago, boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Vamos falar do Donald Trump como empresário, vamos falar ele mais como pessoa jurídica e não como político, porque ele teve mais uma condenação e que doeu no bolso, mas não necessariamente ele vai ter que pagar esse dinheiro. Conta o que aconteceu. Ele foi condenado a pagar a bagatela de 400, o equivalente a 410 milhões de reais. Na cotação do dólar, foram 83 milhões e 300 mil. Por quem? Por Jean Carroll, Elizabeth Jean Carroll, por um processo que se arrasta desde 2019 e nesta sexta-feira, por um tribunal de júri em Nova York, houve então a condenação para um pagamento de indenização. Isso não tem nada a ver com acusações que ele também responde de supostamente ter agredido a democracia enquanto presidente. Sim. Ele está respondendo mais como pessoa, empresário, pessoa física, não tem nada a ver com o ramo político, mas acaba esbarrando, por isso que a gente rodou essa vinheta de eleições nos Estados Unidos. Mas vamos conhecer um pouco mais desse caso aqui da Elizabeth Jean Carroll, jornalista, escritora, hoje com 80 anos, e desde 2019, então, ela arrasta este processo especificamente numa corte em Nova York, porque ela foi chamada de louca, doente, é um processo de indenização. Ela pediu 10 milhões de reais, desembolsou ou vai desembolsar 83 milhões,3, quase 9 vezes mais, né? Bom, mas de onde que vem esse caso? Isso aqui é um desdobramento do que já tinha acontecido entre ela e o Donald Trump. A Jean Carroll acusou o Donald Trump de estupro lá nos anos 90. Ela foi, a justiça concordou com isso, atacada dentro de uma loja de departamento pelo Donald Trump. Ele nega as acusações, embora tenha concordado pagar uma indenização de 5 milhões de dólares. E esse processo do estupro, de agressão sexual, melhor dizendo, foi encerrado em maio de 2023. Na época, enquanto ele era presidente, ela escreveu um livro, essa história voltou à tona e o Donald Trump passou a atacá-la verbalmente, chamando ela de louca, doente, o que gerou um outro processo. Bom, quais foram as argumentações da defesa da Carroll para o tribunal do júri? Que houve um crime de ódio, uma má vontade para que Donald Trump impedisse o trabalho dela como escritora e como jornalista, um rancor, uma vingança e uma indiferença a ela como mulher. Olhando este lado, vamos ao outro, direito de defesa do Donald Trump. Ele sabe que ele vai ter que pagar 83,3 milhões de dólares porque alguém contou para ele. Ele não ouviu isso do tribunal de júri nem da juíza. Por quê? Enquanto a advogada da Carroll fazia as últimas alegações na presença do Trump, ele se enraiveceu, levantou e foi embora. Inclusive fez ali alguma coisa que ele vociferou contra o tribunal. A juíza advertiu, dizendo, isto vai constar nos autos. Ele não quis terminar de ouvir as alegações da reclamante e saiu no meio. Bom, aí eu fiz aqui uma espécie de uma nuvem de palavras do que ele falou durante a defesa dele, que é uma caça às bruxas, que é uma esquerda radical que se uniu para criar um factoide contra ele, que as acusações são falsas, que Carroll estava em crise, fracassando na vida e por isso criou essa história para levantar um dinheiro. Comparou o caso com o da Mônica Lewinsky, que segundo ele, elas são mulheres oportunistas, e que ele falou, eu, presidente dos Estados Unidos, fui acusado de algo que não fez, na época da acusação ele era presidente, porque uma desconhecida quis fazer fortuna em cima dele. Isso aqui é um apanhado das alegações. Bom, no final, eu acho que isso é muito importante a gente deixar muito claro, porque vai aparecer isso aqui na campanha, Tiago. E o Donald Trump tem usado isso. Os juízes estão se unindo contra mim. Isso foi uma decisão de um veredito de um tribunal de júri, feito por civis, por uma população. Sim. E ele foi agora condenado a pagar 83 milhões 300 mil dólares para ela. Cabe recurso, não necessariamente claro. Ele vai pagar todo esse valor. Isso vai na imagem dele, mas não o interfere de concorrer à eleição. Exatamente, nada. Não interfere nas leis eleitorais. Sim. Mas é claro que isso aqui vai ser usado na campanha, pró e contra, né? Os democratas para acusá-lo e ele dizendo que existe aqui todo um esquema para derrubar a imagem dele, Tiago. Perfeito. Favalli, bom